Bom, vamos dar início, então. Vou fazer a oração para a gente começar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia de aula, Pai. Obrigada pela semana que tivemos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre está conosco, nos guardando os nossos amigos, nossos familiares, os nossos irmãos, Paizinho. Nós te agradecemos por isso. Pedimos a Ti, Papai, que o Senhor entre com providência na vida daquelas pessoas que se encontram hospitalizadas, seja por conta do Covid-19 ou qualquer outra doença, outra enfermidade. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá de encontro com as necessidades de cada uma delas, que venham ter a saúde restabelecida o quanto antes para voltar ao nosso convívio, Papai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor já está tomando providências a respeito dessas causas, Pai. Nós te agradecemos, pedimos a Ti que o Senhor continue conosco nessa aula, nos dando direcionamento para que as crianças venham conhecer mais do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua palavra, da Tua vontade para nós, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus que te peço e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Vamos lá. Vou colocar o versículo aqui da semana para a gente, tá? Vocês já podem ir copiando no caderno. Lembrando, quem não está com caderno, depois a gente tem um versículo lá no grupo, vocês podem copiar, tá? Muito bem. Nosso versículo da semana, ele diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus, capítulo 5, verso 7. O que vem a ser a palavra misericórdia? Alguém sabe me explicar o que é a palavra misericórdia? O que ela significa? Alguém sabe o significado ou, de repente, tem alguma ideia do que seja o significado da palavra misericórdia? Não? João, pode falar, João. Misericórdia é quando a gente tem. É quando a gente ajuda o outro. A gente tem misericórdia também. Isso, é isso mesmo. A gente ajudar o outro. Mas a misericórdia tem a ver mais com o sentimento que nos move a ajudar o outro. Por exemplo, quando eu vejo que uma pessoa tem dificuldade com alguma coisa ou que ela precisa de ajuda com alguma coisa e eu me coloco no lugar dela para ajudá-la, isso se chama empatia, certo? Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu faço algo pelo outro, porque eu me coloco no lugar dele, eu entendo a dificuldade dele. A misericórdia, ela é parecida com a empatia, só que a misericórdia, ela vai além. A misericórdia tem a ver com você sentir a dor do outro, você se coloca no lugar do outro, você consegue sentir a dor da pessoa. Se a pessoa está chorando, você vai chorar junto com ela, sentindo aquilo que ela sente. E aí você, no seu lugar, você vai conseguir, você vai ter condições de ajudá-la, porque você conseguiu sentir a dor que ela sente, tá? Tem mais a ver com isso. É bem parecido com a empatia e é bem isso que o João falou. Você consegue ajudar o outro, por quê? Porque você sente aquele sentimento que a pessoa sentiu, tá? E Deus conosco, Ele tem misericórdia todos os dias, né? Diz que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
para conosco. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos e todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance de remissão desses pecados, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre remissão de pecados, sobre o perdão de Deus, e aí vocês vão poder entender um pouquinho mais. Vamos lá. O versículo continua aqui em cima, tá? Para vocês continuarem copiando. Nós vamos falar um pouco mais sobre a velha aliança e sobre a nova aliança. E aí o que nós falarmos hoje na aula vai nos ajudar a terminar de responder a cruzadinha. Quem já respondeu, quem respondeu ela toda ou quase toda, vai poder ter certeza da resposta e depois a gente vai comparando, tá? Bom, na velha aliança, o princípio de obediência, ou seja, aquilo que precisava ser seguido pelo povo, eram os mandamentos de Deus, ou mandamentos da lei de Moisés. Por que dizia lei de Moisés? Porque foi Moisés que subiu lá no Monte Moriá, que falou com Deus e Deus deu para ele os 10 mandamentos, certo? Ele escreveu lá na tábua os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Tá? Então, quando a gente fala mandamentos de Deus ou lei de Moisés, nós estamos falando da mesma coisa. O que esses mandamentos traziam como princípio? A obediência, ela gerava bênção. A desobediência, pelo contrário, gerava castigo. Então, quando uma pessoa era desobediente com a lei de Moisés, o que acontecia? Ela recebia um castigo. Ela era castigada, tá? Havia o castigo. Além dela estar em desobediência com Deus, também essa pessoa recebia um castigo. Haviam castigos de várias maneiras, até mesmo apedrejamento, morte. Dependendo da transgressão, do pecado que a pessoa cometia, ela era condenada à morte. Também tinha chicotadas, tinha mutilação, né, que é cortar uma mão, ou dependendo se a pessoa roubou algo. E se fosse julgado que ela precisava ter a mão cortada, era cortada a mão. E também tinha expulsão. Vamos supor, a pessoa cometeu um crime lá tão ruim que ela não pode nem viver mais junto com a gente no arraial, ela vai ser expulsa, tá? Tinha isso também. Então, era muito duro. A lei de Moisés, a gente costuma dizer que era olho por olho, dente por dente. Por quê? Você fez uma coisa, você vai pagar por aquela coisa na mesma medida. O mal que você causou, você vai receber de volta na mesma medida. E assim os homens faziam justiça como se fosse a justiça de Deus, tá? Usando o nome de Deus para fazer justiça. Isso na velha aliança. Por que a gente fala velha aliança? Porque é a aliança antes de Jesus vir para renovar a aliança. A gente chama de velha aliança, que é onde comandava a lei de Moisés, os 10 mandamentos. A garantia da aliança, ou seja, aquilo que nos mantinha ligados com Deus, era o sangue de animais para que a morte pelo pecado fosse paga, produzindo purificação. Ou seja, eu estou em pecado. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que sacrificar um animal para que aquele sangue daquele animal seja o pagamento a Deus pelos meus pecados. Por quê? Porque o pecado faz com que eu tenha uma dívida com Deus. Então, na velha aliança, as pessoas ofereciam animais em sacrifício para que o sangue daquele animal fosse o pagamento pelo pecado que ele tinha cometido. Mas aí o que acontece? Se todos os dias eu pecasse da mesma forma, se eu cometesse o mesmo pecado
todos os dias eu teria que sacrificar um animal para apagar o meu pecado. Era, assim, difícil, né, da gente entender hoje, porque a gente não vive mais isso, graças a Deus, mas era dessa forma que era feita a expiação dos pecados. E na velha aliança havia separação entre o ser humano e Deus. Por que que havia essa separação? Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi separado de Deus. Pelo quê? O que que separou o ser humano de Deus? Alguém tem ideia? Pode me falar? O que fez com que o homem fosse separado de Deus? Pode falar, Arthur. Pecado. Pecado, isso mesmo. Quando o homem pecou, isso abriu abriu um abismo, né, digamos assim, entre o homem e Deus. Por quê? Todo fim de dia, no Jardim do Éden, Deus vinha para conversar com o homem, para conversar com Adão. Sentavam e conversavam. Mas depois que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles foram afastados de Deus. Eles não puderam mais ter acesso a Deus, não puderam mais conversar com Deus. E foram expulsos ali do paraíso. A partir desse momento, Deus ficou separado dos homens. Não havia como o homem conversar diretamente com Deus. Tanto que, no tempo de Moisés, quando eles construíram o templo, Deus ordenou, né, toda a estrutura do templo foi Deus quem deu para Moisés. E aí ele construiu de acordo com aquilo que Deus mandou. Moisés, ele conversava com Deus, ele era amigo de Deus, né? A gente diz que Moisés, ele era amigo de Deus porque tinha esse acesso livre com Deus, porque ele falava com Deus e Deus ouvia ele e ele ouvia Deus. Então, quando Deus deu as coordenadas para ele de como construir o templo, a tenda do templo, né? Agora me fugiu a palavra. Deus ordenou que Moisés construísse, que tivesse um lugar santo dos santos dentro do templo. O que que é isso? Esse lugar é onde ficaria a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela ia conter as tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? Porque aquela arca, ela ia guardar ali toda a lei. E a partir daquela arca, Deus se comunicaria com o sacerdote. Quem era o sacerdote? Aquele que era responsável pelo templo. Só que o sacerdote, para conversar com Deus, para entrar naquele lugar santo dos santos, que era separado por uma cortina, ele precisava se purificar, ficar fazendo um ritual de purificação durante alguns dias, para depois poder ter acesso ao lugar santo dos santos, porque senão ele morreria. Tanto que se ele entrasse em pecado e morresse lá dentro, ele não conseguiria sair mais, porque ninguém ia poder ir lá buscar ele, não ia ter outro sacerdote para ir lá buscar ele, até estabelecer outro sacerdote para buscar, ele já ia estar morto faz dias. Então, o que acontecia? O sacerdote, mesmo purificado, mesmo tendo certeza que ele estava santo, que ele poderia entrar no Santo dos Santos, ele era amarrado com uma corda, e essa corda ficava lá para fora, né, a ponta dela. E aí o sacerdote entrava lá com a corda amarrada na cintura. Se acontecesse dele demorar muito, ou deles escutarem alguma coisa, né, ou desconfiarem que aconteceu alguma coisa, aí sim, o que eles iam fazer? Puxar ele com a corda. Por quê? Porque daí eles não teriam que entrar lá para pegar ele, aí todo mundo ia morrer que fosse entrar lá. Isso é real, isso acontecia mesmo, foi bem assim, apesar de a gente achar isso bem estranho,
era essa maneira que era conduzido na velha aliança, tá? Então, essa era a separação que havia entre Deus e o homem. Vamos lá. E a gente costuma dizer que o homem, ele era escravo do pecado cometido no Jardim do Éden. Por que que o homem era escravo? Porque ele sempre tinha uma dívida, sempre tinha essa dívida com Deus, a dívida do pecado. Sempre, sempre, sempre. Não importava o que ele fizesse, todos os dias ele tinha pecado. Todos os dias nós temos pecado, não é verdade? E o que acontece? O homem, ele tinha muito mais medo de Deus do que proximidade. Então, o que acontece? O homem era tratado como escravo, ok? Por quê? Porque não havia o amor ali. Só havia medo. O que o homem tinha, o respeito que os homens tinham para com Deus, era devido ao medo que eles tinham de serem castigados. Tá bom? Então, por isso, nós dizemos que o homem era escravo do pecado. Isso na velha aliança. Agora vamos lá para a nova aliança, que é tudo diferente. Na nova aliança, se diz que o justo viverá da fé. Que fé é essa? Fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. Nós vivemos pela fé. É o que nos move, o que move o cristão é a fé, tá? A fé em Jesus. Essa palavrinha tão pequenininha que tem tanto significado, né? A motivação básica é o amor de Deus. E aí a gente diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Por quê? Porque o medo não fazia, na velha aliança, fazia com que o homem fosse tratado como escravo. O medo fazia isso com o homem. Só que a partir do sacrifício de Jesus na cruz, ele veio para lançar fora todo o medo, tá? E Jesus veio, lançou fora todo o medo, nos purificou de todo pecado. O que acontece? Na velha aliança, as pessoas tinham que sacrificar animais para terem os seus pecados pagos, né? Na nova aliança, a partir do sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele apagou todos os pecados, todos os nossos pecados, até aqueles que nós não cometemos ainda. Por quê? Porque Jesus, ele se sacrificou por todos nós. E nós viemos depois dele. Mesmo assim, o nosso pecado está pago. O que eu preciso fazer, então, para que o meu pecado seja perdoado? Se Jesus morreu antes de mim, como assim? O que eu preciso fazer? Olhar para a cruz, olhar para Jesus, reconhecer que eu sou filha de Deus, que Jesus morreu na cruz por mim, e aí sim os meus pecados estão perdoados. A partir do momento que eu creio. Por isso que diz que o justo viverá da fé, a fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. Se eu creio em Jesus, se eu reconheço que Jesus morreu para me salvar, eu sou salva. Tá? E aí eu sou purificada de todo pecado. Através do sangue de Jesus. E o sacrifício de Jesus, ele rasgou o véu do templo, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Qual é esse véu? O véu que separava o lugar santo dos santos. Lembra que eu falei? Tem o lugar santo, tinha, né? O lugar santo dos santos separado por uma cortina, um véu. E quando, no momento da morte de Jesus, houve um tremor naquele lugar e o véu do templo, ele se rasgou fisicamente, de verdade. Se rasgou de cima a baixo, extinguindo, né, essa separação que havia entre Deus e o homem, entre o lugar santo dos santos e o restante das pessoas. Rasgou-se o véu e a partir desse momento a gente diz que
se restabeleceu a comunhão entre Deus e o homem. Por quê? Porque nós, agora, depois de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Da mesma forma que Adão conversava com Deus, nós também podemos. Por quê que nós podemos ter esse livre acesso com Deus? Porque por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Por quê? Porque Jesus veio e o amor de Deus fez com que fosse lançado fora todo o medo e nós nos tornássemos filhos de Deus, deixando a condição de escravos do pecado, tá? E aí, quando Jesus subiu aos céus, ele disse assim, ó, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro consolador que nunca deixará vocês. Essa é a maneira com que nós temos a condição de ouvir a voz de Deus e de nos fazer ouvidos por Deus. Essa comunhão com Deus, ela vem, como que eu vou dizer? Se confirmar a partir desse consolador que Jesus deixou para nós. Quem que é esse consolador? Vocês sabem? Que Jesus deixou para nós? Alas, eu tô achando que só o Arthur que estudou. Vamos lá, Arthur. Espírito Santo. Isso mesmo. Muito bem, Arthur. O Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Consolador por Jesus. Por quê? Porque quando nós nos sentimos abatidos, frustrados, cansados, é o Espírito Santo de Deus que nos traz a paz, que nos traz um refrigério. A partir da comunhão com o Espírito Santo, nós temos a comunhão com Deus. Por isso que nós dizemos que Jesus veio para restabelecer essa comunhão com Deus, tá? É isso aí, pessoal. Oi, Gabi, pode falar. Ô, professora, eu ia pedir pra falar, eu sabia que era o Espírito Santo, mas Ah, legal. Bom, mas vai ser bom porque você vai ter condições também de responder de resolver algumas palavras da nossa cruzadinha. Alguém tem alguma pergunta a mais? Quer esclarecer alguma coisa? Comentar algo que achou interessante? Não? Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui a cruzadinha para a gente terminar ela. Vamos lá. Bom, o Arthur, ele disse que já terminou a cruzadinha, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos perguntar, se ninguém souber, a gente vê com o Arthur se a resposta dele está correta. Bom, se bem que eu não sei também, se tem mais gente que terminou tudo também, pode falar, Lara. Ô, prof, no 8 a palavra é santo. 8? Não, santo? Aqui, ó. Aqui você diz? Não, não é santo. Qual que é a pergunta? Condição do homem na velha aliança. Condição do homem na velha aliança. O homem não era santo. Tá? Peraí. Vamos lá. Ó, vamos ler então em ordem, tá? Do 1 até o 16. Vamos lá. O 1 aqui na horizontal, ó. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? É que alguém sabe? Vitória? Não? Alguém mais respondeu além do Arthur? Não? Pode falar, Arthur. A primeira, Lei de Moisés. Isso, muito bem, garoto. Deixa eu ver, acho que tá pequeno.
copinho na aula, você pode pôr lá, né? Igual naquele gelado. Tá, tá Isso daí. baixo, eu não tô ouvindo seu som direito. Eu? É, aí, fala agora. Igual naquele dia lá do bate-papo, você pode pôr essa tela aí, mas para a gente escrever, Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer melhor. Eu vou para vocês abrirem aqui o som de vocês. Quando vocês souberem, aí abre o som e fala, tá bom? Tentem não falar coisas vãs, assim, coisas do tipo que não tem a ver com a aula, tá? Vamos nos concentrar em resolver a cruzadinha. Professora, Fala. na 2, eu não, olha só, na 2 eu não sei se é o certo, mas tipo, quando tipo desobedece, tem a separação, não sei, Dois. O que havia entre os homens entre Deus e o homem na velha aliança. Isso mesmo, separação, tá certo. Nossa, eu acertei na pimba. A 3 eu já respondi, certo. 4, quando eu tenho disciplina com as coisas, Deus eu amém. Ó, fala, daí desliga seu som, senão fica muito ruído, tá bom? Eu posso falar alguma coisa? Pode falar, Arthur. 8, exilação. Eita, que palavra grande. Ó, condição do homem na velha aliança. Lembra que a gente falou? Exilado. Não, exilado. Dá também pra gente pôr e não vai mudar o sentido. Mas a palavra que eu pensei aqui não é essa. É quase isso. A gente falou na nossa... Ó, a gente falou na nossa apresentação de hoje, na nossa aula de hoje, sobre o que o homem era. Ô, prof, a 4, se eu não me engano, é obediência. Obediência, isso mesmo. Agora, como é que eu vou apagar o que vocês escreveram aqui por cima, né? Foi a Gabi, né, Gabi? Será que você consegue apagar aí o que você escreveu? Se eu voltar pro anotar, talvez eu consiga, porque tem um... Vai, pô, tira aí esse negócio escrito aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Consegui. Aí, beleza. Caraca, eu acho incrível que eu não sou boa em cruzadinho, mas eu tô conseguindo. Bom. Beleza. Quem mais? Esther, Vitória, João. Vamos lá, gente. Ó, o 6, vamos lá para o 6. Alguma coisa de animais, feito para purificação dos pecados na velha aliança. Ah, a gente já colocou, né? Sangue! O sangue. Sacrifício de animais. Presta atenção lá, opa. Agora eu posso falar? Pode falar, Arthur. A 15 é nova aliança. 15, nova aliança. Vamos lá para o contexto dela. A 15, salvação por meio de Jesus.
Exatamente. Isso acontece somente na nova aliança, porque na velha aliança nós tínhamos a salvação vinha pela obediência, né, aos mandamentos e a expiação dos pecados através do sangue dos animais. A partir da nova aliança, a salvação vem por intermédio de Jesus. Opa. Oi, Vitória, pode falar. O prof, o 4, a gente já fez a gente 4. O 4 o quê? O 4, a gente já fez ali, ó. E a gente ainda não fez certinho, mas Ah, a gente verdade. Vou colocar aqui. Obrigada, Vitória. Vamos lá. O 7, a 7, aprovação por meio de sacrifício de animais. Alguém mais além do Arthur fez? Ou sabe? Aprovação por meio de sacrifício de animais. Acabei de falar sobre isso, hein? Pode falar, João. que antigamente na velha aliança, pra gente é animais. Isso mesmo, João. Velha aliança, você disse a palavra correta. Na velha aliança, a gente precisava sacrificar animais para ser salvo. Era essa a sua resposta mesmo, Arthur? A 17? 7, aham. É. Velha aliança. Hum, 8. Condição do homem na velha aliança. O que o homem era considerado? Como que nós dizemos? O pecado, ele fez separação entre Deus e o homem, deixando o homem na condição de... Exilada. Exilado é um sinônimo, mas o que eu falei aqui, que eu falei na apresentação que a gente teve hoje, é Estabelecido. escravo. É escravo do pecado. Isso, João, escravo do pecado. Por quê? Exilado também? Exilado também, porque ele foi separado, né? Mas o que a gente costuma dizer, que a gente fala bastante, que o homem, ele era escravo do pecado. Então, quando você ouvir escravo do pecado, você fala assim, bom, eu não sou mais escravo do pecado. Eu tenho... Agora não posso falar, porque senão eu vou responder 6 aqui. eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do pecado. Isso, muito bem. A 16, então, aqui, ó. E a 16, condição do homem na nova aliança. Através de Jesus, nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Peraí, vocês não estão fazendo isso? Não. Ok? Filho de Deus. Olha a 9 ali, ó. A 9 tá facinho agora, se alguém mais souber. Fé. Porque a fé é o que rege a vida do cristão na nova aliança. O que coordena a nossa... O que faz com que a gente tenha confiança em Jesus? A fé. A 9. quarta é estabelecida? A 4 já tá, meu amor, aqui, ó. Obediência. Na quarta. Ó. A quarta. A 14ª. É. Aqui, ó. São 3 palavras. Tá vendo que tem um espacinho aqui?
É uma palavra de 4 letras, depois uma de 2 e uma de 4. Para eu acabar. Falta pouco. Menos de 1 minuto. Vamos acabar, daí a gente não vai conseguir terminar. Eu tô focada na 12, não sei porquê. Na 10, quer Eu dizer. sei a 12. Fala. 12. Comunhão. E comunhão. Eu vou mandar a cruzadinha do jeito que ela tá aqui pra vocês no grupo, aí pra vocês terminarem, tá bom? Já terminei. O Arthur já terminou, por sinal. Ô, prof, a 10 é consolador? Consolador, isso mesmo. Estamos quase terminando. Olha. Acabar nosso tempo.